Fala, gente boa! Bom, a primeira foto da semana, tá? Será essa foto aqui, tá? É essa foto aqui de baixo, né? Não sei se vocês... sim. Essa foto aqui que está sendo tocada, tá? Que eu estou tocando, tá? Com esse cara aqui com a camisa do São Paulo, tá? Só esclarecendo, tá? Que esse cara, ele não desmaiou ao receber a visita da sogra, tá? Só fazendo esse esclarecimento, tá? O cara não desmaiou por causa da sogra, tá? E também ele não desmaiou, tá? Ao assistir algum comercial de roupas íntimas, né, de lingerie, estrelado pela Regina Casé, tá? Então, só fazendo esse esclarecimento, tá? Mas agora, tá? Deixando de palhaçada e falando sério, tá? Esse cara, né, com a camisa do São Paulo, foi um zagueiro, tá? O apelido dele era Paulão, tá? Bom, o que se sucedeu? O que aconteceu? Bom, esse cara, ele jogava no Mogi Mirim. Mogi Mirim que é um clube bem tradicional do interior de São Paulo, que é da cidade de mesmo nome, né? Bom, o Paulão, em 1999, ele acabou sendo contratado pelo São Paulo, obviamente, tá? Em 26 de julho de 99, a contratação dele acabou sendo anunciada. E durante a coletiva de imprensa em que foi anunciada a contratação dele, aconteceu essa cena aqui, né? Que eu estou mostrando a vocês, né? Ele acabou desmaiando. Ele desmaiou de fome. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O cara, durante a coletiva de imprensa, tá? Que anunciou a contratação dele, né? Aquele que foi certamente o grande momento da vida do Paulão, né? O grande momento da carreira dele como jogador de futebol, justamente naquele que seria o momento mais importante da vida dele, ele acabou desmaiando de fome, tá? Bom, o fato que eu contarei a vocês hoje foi, eu diria que foi isso, né, que eu acabei de contar a vocês, né, não se compara em bizarrice ao fato, né, que eu contarei no próximo vídeo, né? Bom, enquanto isso, tá? Mudando radicalmente de assunto, né? Ainda na questão bizarrice, tá? Eu quero esclarecer, tá? Que a próxima foto, tá? Não é de uma foca, não é de um boto cor-de-rosa, não é de um golfinho, tá? É de uma pessoa mesmo, tá? Parece ser uma foca, tá? Mas não é uma foca, é uma pessoa, tá? Eu já direi quem é esse cara, tá? Repetindo, não é uma foca, tá? É uma pessoa. Bom, mas afinal de contas, até o monge, né, que mora nos cafundós da Mongólia, né, ele está perguntando quem é esse cara, né? O homem foca, né? Bom, agora falando sério, finalmente falando sério, tá? Bom, entre os dias 1º e 2 de julho de 1880 ocorreu uma eleição municipal para vereador. Na época, Joinville tinha 9 vereadores, tá? Aqui vai uma rápida curiosidade. Lá em 1880, o território de Joinville incluía São Bento do Sul, incluía Rio Negrinho, incluía Campo Alegre, parte de Massaranduba, incluía Schroeder, incluía Jaraguá, Corupá, Guaramirim e, pasmem, parte de Araquari. Tá? Então, todas essas localidades, né, todos esses municípios que eu acabei de citar, lá em 1880, repetindo, tudo isso fazia parte do território de Joinville. Embora Joinville fosse uma enormidade lá há mais de 140 anos atrás, apenas 149 pessoas votaram nessa eleição de 1880, tá? Repetindo, essa eleição foi uma eleição para vereador e também para juiz de paz, tá? Bom, a juiz de paz até já expliquei diversas vezes a respeito sobre o que era, né? O que é, né? Essa função de juiz de paz. Mas voltando, né? Agora, voltando, bom, esses vereadores que acabaram sendo eleitos em 1880, o mandato deles teve início em 7 de janeiro de 1881 e término em 7 de janeiro de 1883. Então foi um mandato bem curto, né? Bom,
ao longo desses 2 anos, né, de mandato, alguns deles acabaram sendo impedidos, né, acabaram renunciando, enfim, né, quatro candidatos que a princípio ficaram na suplência, eles acabaram exercendo durante esse período, né, entre 1881 e 1883, o cargo de vereador. Um desses suplentes, né, que acabou sendo efetivado, que acabou chegando à vereança, né, foi o Crispim José Antônio de Mira, tá? O Crispim Antônio, né, como queiram, ou só Crispim, né? Ele nasceu em 31 de março de 1839 em São Francisco. Ele era comerciante, ele tinha um estabelecimento comercial na Rua do Príncipe, e como o cara não era bobo nem nada, né? Ele se casou com a Rosália Amália Gomes de Oliveira. A Rosália, ela era uma das filhas do João Gomes de Oliveira. Inclusive, isso no vídeo que eu gravei, se eu não me engano, no final de maio, eu mostrei para vocês uma residência, uma propriedade rural que existe em uma das margens do que hoje é a rodovia SC 301, a antiga Estrada Dona Francisca. É uma propriedade, uma propriedade até bem conhecida, né? E essa propriedade que eu mostrei naquela ocasião, ela pertenceu ao João Gomes de Oliveira, né? Ele era um fazendeiro que possuía escravos, né? Atualmente voltando, né? Como eu digo, voltando, né? O Crispim, ele se casou, né, com uma das filhas desse fazendeiro, escravocrata, né, o João Gomes de Oliveira. E esse casal, a Rosália e o Crispim, eles tiveram 2 filhos, tá? Eles tiveram um menino, né, que nasceu em 13 de setembro de 1880, e uma menina, que era Terezinha, se eu não me engano esse era o nome dela, e ela nasceu em 1882 e infelizmente ela acabou indo a óbito alguns dias depois do seu nascimento, né? O Crispim, né, o nosso amigo comerciante, né? Ele além desse ofício, né, do comércio, chegou a ser um dos acionistas da Companhia Industrial Catarinense. Para quem não sabe, a Companhia Industrial Catarinense foi uma empresa ervateira que foi fundada em 1891 e que existiu até 1906. Inclusive eu tenho uma foto, infelizmente a qualidade da foto não é lá essas coisas, é uma foto até meio apagada, né, mas valerá a tentativa, né? Essa foto, isso que vocês verão, tá? Isso aqui era a sede da empresa, tá? Repetindo, essa aqui foi a Companhia Industrial Catarinense, essa empresa ervateira que eu estou citando, né? Que existiu de 1891 até 1906. A próxima foto, tá? É do Procópio Gomes de Oliveira, né? Que hoje batiza aquela avenida movimentadíssima, né? O Procópio Gomes de Oliveira, ele foi um dos principais acionistas dessa empresa, né? Procópio Gomes de Oliveira, que chegou a ter escravos, né? Esse cara aqui, então, para quem não sabe, né? Esse cara aqui hoje o nome é o cara que acabou batizando a avenida, né? Bom, voltando ao nosso amigo Crispim, né? O Crispim, né? Ele, como eu disse, acabei de dizer, ele era um dos acionistas dessa empresa, né? Um fato, né, que eu já estava me esquecendo, é que eu disse que essa empresa era uma empresa ervateira, não era apenas uma empresa que beneficiava a erva mate, tá? Essa empresa, ela também produzia cal a partir de conchas, né? Infelizmente, muitos desse material que era utilizado para se fabricar cal eram restos de artefatos, né, da civilização, era um material retirado de sambaquis, né, infelizmente muita coisa, né, que nós poderíamos saber hoje a respeito da civilização sambaquiana, infelizmente foi para o saco, né? Mas voltando, além dessa empresa de cal, né, a Companhia Industrial Catarinense ela era proprietária de uma rede de agências bancárias
e ela também era proprietária de uma frota de navios, né? Inclusive, boa parte do sal que era consumido em Joinville vinha através desses navios, né? Que constituíam a frota da Companhia Industrial Catarinense, tá? Bom, voltando, né, ao nosso amigo Crispim, né, ele acabou falecendo em 1898, aos 59 anos de idade, em Rio Negro. Rio Negro, que é aquela cidade que fica bem em frente à Mafra, né, lá do outro lado do Rio Negro, né, é uma cidade irmã, né, de Mafra, né. Eu acredito que muitos de vocês até conheçam essa cidade, né. Então, voltando ao nosso amigo Crispim, ele acabou falecendo nessa cidade. Nessa ocasião, 1898, o Crispim, ele era gerente da filial local, né, de Rio Negro, da Companhia Industrial Catarinense, tá? Bom, mas afinal de contas, quem era aquele cara, né, o cara ali, o homem foca, né? Esse cara aqui, tá? Afinal de contas, quem foi esse cara, né? O mundo, o planeta inteiro está perguntando, tá? Bom, esse cara aqui, né, popularmente conhecido como Doutor Foquinha, tá? Foi o Crispim Mira, tá? Ele tinha o mesmo nome que o pai dele, né? O Crispim Mira, ele era aquele menino, né, que eu disse que nasceu em 13 de setembro de 1880, né? Ele nasceu aqui mesmo em Joinville e desde muito criança, ele sempre foi uma pessoa, foi muito inteligente, né? E ele sempre teve uma facilidade incrível em escrever, né? Ele escrevia muito bem. E aos 19 anos, isso em 1899, o primeiro trabalho dele foi como redator no jornal Gazeta de Joinville. O jornal Gazeta de Joinville é um jornal que pertencia ao Eduard Schwartz. Apesar do nome de Fritz da Estrada Quiriri, o cara, pasmem, ele era húngaro, tá? Um húngaro que se radicou em Joinville em 1888, tá? Inclusive, esse jornal, Gazeta de Joinville, ele acabou sendo o embrião do Jornal de Joinville, que foi um jornal que circulou de 1919 até 1980, né? Inclusive naquele casarão que, infelizmente, né, estupidamente está abandonado, que fica ali na frente do Senai, ali no Bucarém, né? A última sede desse jornal foi justamente nesse casarão, né? Inclusive eu tenho uma foto, né, desse casarão, só um instante, né? Que é essa foto aqui, tá? Foto atual, né? Atual entre aspas, essa foto, se eu não me engano, ela foi tirada em 2006, né? Infelizmente, naquela época não tinha esse estado de abandono absurdo que tem hoje, né? Eu acredito que todos vocês saibam do que eu estou falando, né? Já tenho passado ali pela frente, né, desse casarão, né? Aqui tem uma foto mais antiga desse casarão, né? Essa foto aqui, tá? Para quem não sabe, nesse casarão, tá? Esse casarão, ele foi a residência do próprio, né? Procópio Gomes de Oliveira. É a foto mais antiga aqui dessa residência, né? Bom, voltando, né, ao nosso amigo Dr. Foquinha Opes, ao Crispim Mira, tá? Ele trabalhou pouquíssimo tempo, né, nesse jornal, né, o Gazeta de Joinville, e pouco tempo depois ele acabou se mudando para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, desculpem, no Rio de Janeiro ele continuou a trabalhar nessa área jornalística, só que no Rio de Janeiro ele acabou se inscrevendo na Faculdade Nacional de Direito, né? Ele não chegou a concluir o curso, tá? Desculpem porque eu ainda estou com gripe, né? Então não estranhem as tosses, né? Mas voltando, né? Ele, como eu estava dizendo, ele chegou a fazer a faculdade de Direito, só que ele não chegou a concluir a faculdade. Tá complicado hoje. Mas, voltando, né? O Crispim Mira, ele, ao mesmo tempo que ele estudava Direito, ele continuou a trabalhar nessa área jornalística, né? Inclusive, um jornal bem afamado, bem tradicional, que circulou de 1901 até 1974, Folha da Manhã,
foi um jornal em que o Crispim Mira trabalhou, né? Em qualquer livro que existe a respeito da história do Brasil, vocês encontrarão lá o José do Patrocínio. José do Patrocínio, para quem não sabe, ele foi um jornalista bem combativo, né? bem atuante, bem crítico. E o José do Patrocínio, ele foi um dos líderes do movimento abolicionista, ou seja, daquele movimento que lutou pela extinção da escravidão no Brasil, né? O José do Patrocínio, como eu disse ainda há pouco, ele era dono do próprio jornal, que era o Cidade do Rio, e o Crispim Mira trabalhou nesse jornal, né? Uma outra informação, né, que eu tinha esquecido, é que o pai do Crispim Mira, né, o Crispim José, ele chegou a ser proprietário de escravos, né? Bom, voltando ao Crispim Mira, né, ele viveu e trabalhou no Rio de Janeiro durante pouquíssimo tempo, como eu disse ainda há pouco. Ele não chegou a concluir a faculdade de Direito, tá? Mas embora ele não tivesse chegado a concluir a faculdade, ele exerceu durante até o final da vida a atividade jurídica, né? Antigamente, como eram raríssimas, né, as faculdades de Direito e as mensalidades dessas faculdades, dessas raras faculdades que existiam, os valores eram absurdos, eram valores inacessíveis. Era muito comum que um advogado, boa parte dos advogados, ele não tivesse uma formação superior, ele não tivesse faculdade de Direito, né? Então, esses advogados que não tinham a faculdade, que não haviam concluído, né, ou não tinham feito a faculdade de Direito, tá? Eles eram conhecidos como rábulas, né? E esse foi o caso do Crispim Mira. Ele foi um rábula, ou seja, ele era um profissional, né, que exercia a área advocatícia sem ter concluído o curso de Direito, tá? O Crispim Mira, ele acabou retornando a Joinville, só que ele ficou aqui pouquíssimo tempo e logo ele acabou se mudando para Florianópolis, né? Como esse vídeo já está longo pra caramba, né, e está ameaçando mais uma tosse, né, vou ficando por aqui, porque no vídeo seguinte tem mais curiosidades para vocês, inclusive um caso bizarro, né, mais bizarro que a foto daquele nosso amigo ali do São Paulo que desmaiou no dia do anúncio da contratação dele, tá? Só que isso é pro vídeo seguinte, beleza? Então, até lá.